De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Há milênios, essas perguntas intrigam a humanidade e antes de temer as possíveis respostas ou se angustiar pela ausência de algumas delas, devemos entender que perguntar é um dom, uma arte que só o ser humano possui em meio a todos os seres que vivem nesse planeta. E esta talvez seja uma das principais peculiaridades que nos separam dos animais. Albert Einstein costumava dizer que a arte de formular perguntas talvez é mais importante que a de oferecer respostas. São as perguntas simples que só uma criança consegue fazer, que depois de feitas, conseguem trazer uma nova luz a muitas de nossas perplexidades existenciais. Diz o velho ditado, quem procura, acha. Este é realmente um pensamento popular verdadeiro. Quem procura alguma coisa com afinco, determinação, perseverança e usa dos meios disponíveis para que a busca o leve ao sucesso, com certeza achará o que está procurando. Isso também é uma verdade espiritual dita por Cristo. Ela está registrada na Bíblia Sagrada, mais especificamente no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. E por ser uma verdade espiritual, temos muito a aprender com ela no que diz respeito à sede pelo conhecimento. E de todas as perguntas mundiais há milênios formuladas, está a indagação de onde viemos. A busca pelas circunstâncias reais que resultaram no surgimento da raça humana parece motivar o intelecto de muitos racionais dos tempos modernos. E o tipo de resposta que se der a esta questão pode determinar o rumo filosófico da maioria de nossos conceitos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco acerca da mais famosa proposta sobre a origem da humanidade, a saber, a teoria da evolução das espécies. Muitos erroneamente acreditam que Charles Darwin foi o pai do conceito da evolução, ou o primeiro a propor que o homem evoluiu a partir de formas primatas que o antecederam. Mas isto não é verdade. Já bem antes dele, seu avô Erasmo Darwin fora um famoso evolucionista cujas obras sobre o assunto haviam sido traduzidas para vários idiomas. Na verdade, é possível encontrar sugestões da ideia evolucionista já nos monumentos gregos, babilônicos e egípcios da antiguidade. 4 séculos antes do nascimento de Cristo, o filósofo grego Empédocles supôs que o universo estava em estado de desenvolvimento gradual, afetando tanto a seres vivos quanto a matéria inanimada. Acreditando numa espécie de naturalismo pré-socrático, ele esboçou o que podemos citar como sendo os primeiros passos rumo ao futuro pensamento teórico evolucionista. Sobrevivente é aquele que está melhor capacitado. E isto foi aproximadamente 2.460 anos antes de Darwin. Até a segunda metade do século XVIII, a maioria das pessoas consideravam que as espécies, uma vez surgidas, se mantiveram inalteradas ao longo do tempo, ou seja, nunca se modificaram desde a criação do mundo até os dias de hoje. Para os que criam na Bíblia, isso equivalia a dizer que os animais estão hoje na exata forma e variedade que tinham quando Deus os criou no Jardim do Éden, que não sofreram qualquer alteração ao longo dos anos. Essa conclusão era o resultado de uma leitura errônea de Gênesis, capítulo 1, verso 12, que diz que quando Deus criou cada animal, o fez segundo a sua espécie. Para eles, isso significava inalterabilidade dentro da espécie, e sendo assim, qualquer ideia de mudança, por exemplo, de um urso original, cuja espécie se adaptou, fazendo surgir novos tipos de urso-panda, polar, etc., seria contrária à palavra de Deus. Mas o fato é que a Bíblia, em canto algum, nega a possibilidade de variação dentro das espécies. Esta interpretação é chamada de hipótese fixista e ela é hoje descartada pela maioria dos especialistas em biologia do mundo inteiro. Mas, naquela época, era largamente aceita. A partir, porém, do começo do século XIX, alguns especialistas passaram a defender a ideia de uma hipótese evolucionista ou transformista que considera as espécies atuais como resultado de lentas e sucessivas transformações sofridas ao longo de suas gerações.
E cabe aqui um esclarecimento. O conceito de espécie é bastante complexo até hoje entre os biólogos e naturalistas. Por mais de 2 séculos, eles buscaram um consenso que até hoje não parece ter sido atingido. A definição pode parecer simples, mas não é. A princípio, um pardal é diferente de um cachorro e um gato é diferente de um peixe. Por isso dizemos que são de espécies diferentes. Mas quando a diferença é entre um urso polar e o urso asiático, a coisa se torna mais complicada. Como diferenciar, então, um pinguim real de um pinguim marroquino? Ou ainda, de um lince canadense e um lince europeu? Seriam esses animais da mesma espécie, do mesmo gênero ou apenas da mesma família? O problema é que alguns biólogos veem diferenças importantes entre esses animais, o que desaprovaria dizer que são da mesma espécie. Outros, porém, não veem diferença alguma. Assim, para se evitar maiores celeumas, as espécies são definidas apenas com base nas suas características físicas e também na sua capacidade de reprodução, é o que é chamado de isolamento reprodutivo. E isso tem uma implicação muito importante. É que, embora a Terra esteja repleta de espécies que se interagem de inúmeras maneiras, elas estão biologicamente separadas umas das outras. E esta é uma boa argumentação contra a origem comum das espécies defendida pelo evolucionismo. Deus já criou as ordens separadas, mas com capacidade de produzirem alterações entre si. Em meados do 4º século a.C., Aristóteles já havia cunhado uma teoria que ele mesmo chamava de a escada da natureza. Na sua base estariam os seres inanimados. Em seguida viriam as formas mais baixas ou imperfeitas, como plantas, flores e medusas. Acima estariam os organismos mais elevados, como peixes e baleias. Depois viriam os pássaros, os mamíferos e, por último, no topo, o homem. Essa escada de Aristóteles influenciou o pensamento ocidental até por volta de 1800. Havia, porém, algo que os seguidores da teoria de Darwin nunca iriam aceitar. É que, para Aristóteles, na escada natural, cada coisa era fixa firmemente no seu lugar, não havendo possibilidade alguma para permutas de um degrau para o outro. Assim, durante a segunda metade do século XVIII, começaram a surgir as primeiras ideias transformistas, contrariando aqueles dogmas essencialistas e fixistas que dominavam firmemente o pensamento ocidental há muitas gerações. O centro da polêmica deixou de ser o fato de existir ou não a evolução, passando a ser o mecanismo dessa evolução. 2 novas áreas de conhecimento vieram revolucionar a visão da ciência relativamente ao mecanismo de transformação ou de formação das espécies. A primeira seria a sistemática, que procuraria organizar as formas em grupos aproximadamente específicos. E a segunda, um novo conceito de espécie que advogava a possibilidade antifixista de uma espécie vir lentamente se modificando ao longo dos anos até chegar a esta forma final que conhecemos. Foi tão extraordinário o desenvolvimento científico do século XVIII que o botânico sueco Carl von Linné estabeleceu um sistema hierárquico de classificação dos organismos que ainda hoje é usado. Seu imenso catálogo, denominado Sistema da Natureza, começou como um pequeno folheto e, depois de anos de estudo, passou a compor vários volumes. O curioso é que Linné era um crente fervoroso das Escrituras e, originalmente, seus estudos eram uma tentativa de refletir o plano divino da criação e demonstrar a organização de Deus. Porém, ao ser lido por outros, os seus conceitos passaram a ter outro viés: permitir aos cientistas identificar semelhanças e diferenças entre os seres vivos, deduzindo a partir disto que haveria uma possível origem comum a todos eles, o que forneceu terreno fértil para as futuras ideias evolucionistas. Mas, na concepção de Linné, a semelhança vista, por exemplo, entre algumas flores, não significava parentesco, mas estilo. Elas eram semelhantes porque refletiam o estilo artístico do próprio Deus. O problema é que seu conceito, embora verdadeiro, acabou reforçando a errônea ideia do fixismo. Apresentando um novo conceito de espécie, o pesquisador Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, acreditava que poderiam haver variações dentro de uma mesma espécie. Sua monumental enciclopédia ilustrada, chamada História Natural, chegou a ter 44 volumes, e ela continha algumas das primeiras especulações evolucionistas. Os 3 primeiros volumes saíram em 1794. Quando Buffon morreu, mais de 32 volumes já haviam sido publicados. Os 9 últimos saíram apenas após a sua morte.
Ele apresentou um conceito novo de espécie como sendo unidades isoladas com capacidade de reprodução e transformação entre si mesmas. No quarto volume de sua obra, ele especulou abertamente sobre a possibilidade de espécies muito similares terem se originado de um mesmo ancestral. O próximo passo nessa jornada foi o desenvolvimento da paleontologia. Afinal, não raro havia o achado de fósseis, tanto por especialistas quanto por leigos. E esses estranhos animais encrostados em pedra sempre intrigaram as pessoas e também foram sempre envolvidos em mistérios. Na Idade Média, pensou-se que eram restos de dragões, obras de demônios ou um tipo de seres vivos criados por alguma força do inferno para enganar os homens. No século XVIII, porém, o estudo desses animais em pedra, reconhecidos então como fósseis, tomou ares de maior cientificismo e revelou a presença de espécies distintas em cada estrato geológico, espécies que não existiam na atualidade, contrariando assim a imutabilidade defendida pelo fixismo e abrindo margem para uma grande extinção em massa ocorrida em algum canto do passado. Em 1799, o naturalista Georges Cuvier, que também confessava crer no relato contido nas Escrituras, tomou a história bíblica do dilúvio como base para propor uma nova teoria, a hipótese do catastrofismo, que considerava o dilúvio bíblico como uma ocorrência múltipla e localizada. Para ele, foi uma série de cataclismos locais sucessivos, tais como glaciações, dilúvios, terremotos, etc., que teriam aniquilado as formas de vida pré-existentes em determinadas zonas geológicas, sobrevivendo a cada um desses cataclismos um novo povoamento com novas espécies vindas de outros locais. Deste modo, ele explicava a descontinuidade entre os estratos geológicos. Seguidores de Cuvier levaram sua teoria ao extremo ao acreditarem numa espécie de sequência de catástrofes globais que teriam destruído a totalidade das espécies da Terra, sendo depois repostas por novos atos da criação divina. Essa teoria, portanto, tenta encontrar um meio termo entre o fixismo, que considera correto, e as evidências fósseis encontradas. É uma ideia também bastante equivocada, que precisou ser revista, mas merece ser mencionada devido ao seu destaque na história do evolucionismo. Em 1809, o biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck propôs uma hipótese sobre a evolução dos seres, onde argumentava que fatores ambientais novos podiam provocar o surgimento de modificações nos seres vivos que aumentavam a sua capacidade de adaptação e podiam ser transmitidas às gerações futuras. Ele era contra o fixismo e a sua teoria pode ser resumida em 4 pontos básicos. Primeiro, os seres vivos têm uma tendência natural para o progresso. Segundo, a evolução ocorre por sucessivas transformações em seus órgãos. Tais alterações acontecem pelo uso ou desuso do órgão. O uso constante do órgão se daria por necessidade do indivíduo adaptar-se ao meio ambiente. Terceiro, as formas de vida existentes se originavam de matéria não viva, numa forma bem simples, e gradualmente progrediam para uma forma ainda mais complexa. E quarto, os animais podiam transmitir aos seus filhotes as características úteis desenvolvidas durante o curso de sua vida. Lamarck ensinava que existe nos seres vivos um sistema nervoso, um fluido que age assim. Quando o animal usava demais uma parte do corpo, esse fluido aumentava o seu tamanho e passava para os descendentes. Se não usasse, esse fluido atrofiava o membro. Por exemplo, as girafas, de tanto esticarem o pescoço para comer frutos em árvores mais altas, ficaram daquele jeito. Do mesmo modo, temos os galináceos, cujas asas não servem para voar muito alto. Porém, mais tarde, essa teoria lamarquista foi refutada pela comunidade científica através de numerosos experimentos, como o de Weismann, na segunda metade do século XIX, que consistiu em cortar o rabo de ratos por 20 gerações sucessivas. Weismann demonstrou que a característica adquirida, ausência de rabo, não era transmitida aos descendentes, pois todas as gerações de ratos da experiência continuavam nascendo com os rabos tão longos como os da primeira geração. Desde 1930 que a sua teoria está oficialmente descartada na comunidade científica, embora recentemente haja alguns que tentem reviver as suas ideias.
As ideias de Lamarck, contudo, não devem ser confundidas com alterações genotípicas ou fenotípicas que os biólogos hoje defendem. Por ora, basta dizer que a compreensão criacionista de algumas modificações genéticas assinala que talvez existam possibilidades de variação já presentes no DNA original. Portanto, não foi uma legítima mutação da espécie, mas antes o desenvolvimento de uma possibilidade já presente na matriz. E quanto ao famoso Charles Darwin? Bem, a sua contribuição para a teoria do evolucionismo foi significativamente marcante devido aos seus argumentos apresentados em 1859 na obra inicialmente intitulada Sobre a Origem das Espécies, onde propôs que as modificações adaptativas das espécies são determinadas pelo mecanismo da seleção natural, ou seja, da sobrevivência dos mais aptos, termo este criado por Herbert Spencer e citado a partir da 5ª edição da obra. Era esse processo que resultava no surgimento de novas espécies e na extinção de outras. A teoria evolucionista de Darwin, ou darwinismo, causou grande impacto na sociedade inglesa e americana. E, apesar da falta de provas conclusivas e também de alguns questionamentos teóricos, ela foi aceita como a melhor explicação para a origem de inúmeras espécies de organismos vivos que hoje conhecemos. Curioso é notar que nos seus 2 livros, A Origem das Espécies e A Origem do Homem, Darwin usou pelo menos umas 800 vezes a frase "podemos supor que", "é provável" ou sentenças semelhantes. Como se vê, a falta de evidências impedia-o de ser categórico em suas afirmações, embora, em alguns casos, mesmo a falta de evidências e a contrariedade do senso comum não o impediram de afirmar a sua nova teoria. Veja, por exemplo, essa sua declaração publicada no 6º capítulo de Origem das Espécies. Parece absurdo ou impossível, eu o reconheço, supor que a seleção natural pudesse formar a visão com todas as inimitáveis disposições que permitem ajustar o foco a diversas distâncias, admitir uma quantidade variável de luz e corrigir as aberrações esféricas cromáticas. Quando se afirmou pela primeira vez que o Sol é imóvel e a Terra gira em torno dele, o senso comum da humanidade declarou falsa a doutrina. Mas sabe-se que o velho ditado, vox populi, vox dei, não se admite em matéria científica. Mas também não se admite em matéria científica suposições que não se tenham como provar ou, no mínimo, evidenciar para uma boa hipótese de trabalho. Note que, noutra parte do livro, Darwin mesmo admitiu que a sua teoria podia ser invalidada. Veja este outro trecho que ele mesmo escreveu. Se pudesse ser demonstrado que existiu algum órgão complexo que não pudesse ter sido formado por modificações leves, sucessivas ou numerosas, minha teoria estaria completamente destruída. Observe que Darwin pediu apenas que se mostrasse um órgão. Em sua época, só havia microscópio óptico e não era possível se conhecer toda a complexidade do olho, do ouvido, do cérebro e dos sistemas do corpo humano. Embora Darwin tenha pedido apenas um órgão complexo para mostrar-lhe a impossibilidade de sua teoria, existem vários. Todos os órgãos são complexos. Bastaria mostrar-lhe uma célula. Mas vamos voltar um pouco na história e descobrir como Darwin teve o seu insight acerca da evolução das espécies. Foi nessa escola em Edimburgo que Darwin começou seus estudos de medicina no ano de 1825, com apenas 16 anos de idade. Abandonando o curso, transferiu-se para Cambridge, onde iniciou o estudo de teologia, conforme o desejo do pai. Em 1831, abandonando mais uma vez a carreira estudantil, Darwin entrou a bordo do navio HMS Beagle e partiu para uma expedição de naturalistas numa viagem de estudo em alguns países da América do Sul, notadamente o Brasil e as ilhas do Pacífico. Foram 5 anos de excursão a bordo do navio e Darwin tinha em torno de 22 anos. Durante todo o trajeto, ele fez observações e coletou espécimes. Nas Ilhas Galápagos, próximas ao Equador, ele observou que algumas espécies de pássaros tinham o bico mais afiado que outras. Ao invés de compartilharem os mesmos animais, cada ilha de Galápagos parecia ter as suas espécies particulares, próprias de sua flora e fauna. Havia, por exemplo, mais de 12 tipos de tentilhões. Todos tinham o bico ligeiramente diferente um do outro, o que lhes permitia consumir alimentos diferentes e viverem em lugares distintos. Isso mexeu com Darwin, mas não foi aí que ele formulou a sua teoria da evolução. Somente depois que retornou para a Inglaterra é que ele reuniu seus dados e chegou a certas conclusões.
De volta à Inglaterra, Darwin trabalhou 20 anos publicando as suas propostas. As espécies de animais não eram naturalmente fixas, como ele havia aprendido nas aulas de teologia. Houve modificações ascendentes e estas não podiam ser negadas. Sendo um observador, Darwin percebeu que os criadores de pombo de corrida haviam criado raças melhoradas de pombos a partir de cruzamentos. E na natureza ocorreu o mesmo. Mas quem ou que provocou esses cruzamentos? A resposta veio quando Darwin leu o ensaio do economista britânico Thomas Robert Malthus, publicado em 1798 e intitulado Ensaio sobre o Princípio da População. Neste livro, Malthus dizia que o crescimento da população humana se dá em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce somente em progressão aritmética, isto é, bem inferior ao crescimento da primeira. Logo, esse aumento desproporcional da população em relação aos meios de subsistência tenderia à fome mundial, que traria uma luta frenética pela sobrevivência. Daí Darwin concluiu que a luta pela sobrevivência era o que motivava essa transformação dos seres. E é o que mais vale para hoje, ou seja, o mais apto é aquele que sobrevive. A diferença entre Lamarck e Darwin estava em que, para Lamarck, a seleção natural não tinha nada a ver com a evolução, pois ela simplesmente eliminava os mais fracos, deixando os sobreviventes inalterados. Já para Darwin, era a seleção natural que possibilitava tais modificações. No espaço de 30 anos, a teoria de Darwin tornou-se muito popular, inclusive nos Estados Unidos, não devido a evidências científicas, mas devido ao clima intelectual americano, que já estava preparado para a transição do teísmo e sobrenaturalismo para o humanismo e naturalismo. Mas, estranhamente, em 1842, Darwin decidiu deixar Londres e ir para esta fazenda no interior do país, onde viveria praticamente isolado de tudo e de todos. Alguns pensam que ele estava apenas procurando um lugar mais adequado para o seu repouso, enquanto outros pensam que estava sofrendo de depressão por alguma razão ainda inconclusa. Ora, não poderia também ser isso o resultado mental de se proclamar uma teoria que negue a existência de um Criador? É difícil ser dogmático. Mas o fato é que os próprios biógrafos de Darwin se espantam com a sua atitude e não escondem que em pouco tempo a sua saúde, especialmente a saúde emocional, começou a declinar. A depressão era tão grande que Darwin sentiu que não viveria por muito mais tempo. Ele então tomou providências para que o seu livro fosse publicado póstumamente. Mas o curioso é que ele viveu mais de 40 anos, sempre sofrendo de um grande distúrbio psicológico, o que foi para muitos agravado com a morte trágica de sua filha Anne Darwin. A morte de Anne, como a menina era chamada, foi o motivo determinante para Darwin perder completamente a sua fé em Deus. Devido ao seu isolamento voluntário, Darwin estava demorando para colocar em público as suas ideias. Até então ele só trocava correspondências com alguns amigos e guardava seus manuscritos. Até que em 1858, ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, naturalista que trabalhava no sudoeste da Ásia e que escrevera um livro com ideias muito semelhantes às suas. Para não ficar atrás, então Darwin publicou em 1859 o famoso livro Origem das Espécies. Ao contrário do que é erroneamente divulgado, Darwin nunca se retratou de suas ideias, nem se converteu em seu leito de morte. Seus insights foram modificados num ou noutro aspecto, como por exemplo na corrente do neodarwinismo. Mas, em essência, eles continuam os mesmos até hoje e ainda influenciam a mentalidade moderna. Mas seria mesmo a proposta de Darwin a melhor alternativa que teríamos sobre a origem do universo e do próprio gênero humano? Podemos realmente dizer que o evolucionismo é a resposta definitiva para a pergunta de onde viemos? Portanto, não perca o nosso encontro, pois esse será o tema do próximo programa Evidências.
programa Evidências anterior, iniciamos uma jornada pelas ideias quanto à origem da vida e você viu a primeira parte da história da teoria evolucionista de Charles Robert Darwin. Verificamos os antecedentes da ideia evolucionista presentes nos escritos de seu avô Erasmo Darwin. Vimos a proposta de Lamarck quanto à transmissão de alterações entre os seres e, finalmente, acompanhamos o pensamento e propostas do próprio Darwin, um homem genial, mas infeliz, constantemente em lutas consigo mesmo. Ao final do programa, perguntamos se a ideia básica de Darwin, que ainda é ensinada em nossos dias, seria de fato inquestionável, se seria a melhor opção que teríamos para explicar a origem da vida. Este, portanto, será o nosso assunto hoje. É claro que as ideias originais de Darwin sofreram modificações, atualizações e adaptações no meio acadêmico moderno. Fala-se até em neodarwinismo como sendo a maneira mais apropriada de se expor à questão, pois darwinianismo remeteria a teorias provisórias do autor que hoje já não são mais discutidas. Bem, seja como for, as bases evolucionistas lançadas por este explorador inglês no século XIX ainda continuam correntes em muitos setores da pesquisa ao redor do mundo. E alguns a apresentam como se fosse até um dogma religioso, talvez passivo de novas compreensões, mas impedido de ser questionado, principalmente nas bases de sua pressuposição. Veja o tom dogmático com que alguns acadêmicos defendem a teoria da evolução. Sir Julian Huxley, neto do famoso evolucionista Thomas Henry Huxley, que fora amigo pessoal e colaborador de Charles Darwin. Ele declarou o seguinte por ocasião do centenário do livro A Origem das Espécies. O primeiro ponto a destacar com relação à teoria de Darwin é que ela não é apenas uma teoria, mas um fato. Nenhum cientista sério poderia negar o fato de que a evolução ocorrera. Seria como negar que a Terra gira em torno do Sol. Richard B. Goldsmith, professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, declarou na revista American Scientist que a evolução do mundo vegetal e animal é considerada por aqueles com capacidade de discernimento um fato do qual não há necessidade de provas adicionais. O geneticista da Universidade de Colômbia, Theodosius Dobzhansky, em seu livro A Genética e a Origem da Vida, escreveu: dentre a presente geração, nenhuma pessoa bem informada pode admitir qualquer dúvida acerca da validade da teoria da evolução no que diz respeito ao fato dela ter ocorrido. E, por fim, temos a declaração do famoso Dr. Richard Low, professor de paleontologia em Yale, que aqui aparece em uma capa da edição de 1925 da revista Time. Ele diz: desde os dias de Darwin, a evolução tem sido mais e mais aceita pelo público em geral. Os mais informados e os pensadores de hoje não têm a menor dúvida de que a evolução é o único meio lógico de entender e interpretar a criação. Conquanto não se tenha certeza quanto ao seu modus operandi, podemos estar seguros de que o grande processo tem estado de acordo com as grandes leis naturais, algumas das quais são ainda desconhecidas ou talvez incognoscíveis. Apesar de serem declarações fortes, feitas por acadêmicos de renome, essas afirmações não estão isentas de questionamentos. Veja, por exemplo, como é procedente a seguinte observação feita a esta última declaração de Richard Low. Então, os biólogos continuam seguros da evolução. Mas alguém pode ser tentado a perguntar: se algumas das grandes leis naturais são ainda desconhecidas, como podemos saber o que há nelas para se afirmar que a evolução está de acordo com essas leis? E se algumas são provavelmente incognoscíveis, como podemos saber que são lógicas? Quem fez essas observações foi nada mais nada menos que o químico Anton Stanley, e ele a escreveu no seu best-seller Science is a Sacred Cow. A ciência é uma vaca sagrada. Como o próprio nome diz, o livro, publicado originalmente em 1950, foi uma crítica àqueles cientistas que, devido à sua formação acadêmica, sentiam-se superiores aos demais intelectos, fazendo-se, inclusive, afirmações dogmáticas sobre aquilo que não haviam conseguido provar. Era realmente um livro polêmico, mas saiba que até o próprio Albert Einstein fez elogios e recomendações à leitura desse material. Mas nem todos os evolucionistas são assim tão dogmáticos em suas declarações. Alguns deles, de modo estranhamente sincero, abrem bastante espaço para alimentar dúvidas quanto ao modelo de Darwin. Horácio H. Newman, por exemplo, foi um zoologista da Universidade de Chicago que chegou a declarar que
Apenas os ignorantes, dogmáticos e os debilitados conseguem imaginar uma alternativa de crença além da evolução. Mas veja o que ele mesmo foi obrigado posteriormente a admitir. Relutante como possa ser ter de admiti-lo, a honestidade compele o evolucionista a admitir que não há nenhuma prova absoluta da evolução orgânica. Isso está em seu livro Evolution, Genetics and Eugenics, publicado em 1932. Até um famoso professor de Harvard, Ernest Mayr, também admitiu: o fato da teoria sintética evolucionária ser tão universalmente aceita não é uma prova de sua exatidão. A teoria básica é, em muitas diferentes instâncias, dificilmente mais que um postulado. Apenas uma observação. Postulado quer dizer uma suposição assumida sem qualquer prova que a evidencie. Veja agora alguns trechos do prefácio do livro Origem das Espécies, edição comemorativa dos 100 anos, escrito pelo famoso entomologista Sir W.R. Thompson, diretor do Commonwealth Instituto de Biologia e Controle de Ottawa, no Canadá. Como bem sabemos, existe uma grande divergência de opinião entre os biólogos, não apenas acerca das causas da evolução, mas inclusive acerca do seu processo atual. Esta divergência existe porque as evidências são insatisfatórias e não permitem uma conclusão acertada. Seria, pois, apropriado chamar a atenção do público leigo para as discordâncias acerca da evolução. Contudo, recentes declarações de alguns evolucionistas dão a entender que eles defendem esta irracional posição. Tal situação, de manter o crédito perante o público pela supressão do criticismo e a omissão das dificuldades, é anormal e indesejável na ciência. E são muitos os cientistas, mesmo não religiosos, que afirmam categoricamente não acreditar nos postulados evolucionistas do neodarwinismo. Aliás, você já ouviu falar de um movimento chamado Dissidência Científica de Darwin? Trata-se de um movimento mundial, inaugurado em 2001 pelo Instituto Discovery dos Estados Unidos, que reúne centenas de cientistas do mundo inteiro, dos mais diferentes países e categorias, mas que afirmam unanimemente, sem dificuldade alguma, a sua discordância pública da teoria do evolucionismo. A lista dos afiliados, atualizada anualmente, já possui mais de 700 cientistas, todos com doutorados na área de química, física, biologia, medicina e áreas afins, que publicamente declaram o seguinte: nós somos céticos em relação às alegações de que as mutações aleatórias e a seleção natural podem ser responsáveis pela complexidade da vida. Seria importante que se encorajasse um estudo mais minucioso das evidências apresentadas em favor da teoria darwinista. As frases são simples e diretas, e talvez seja isto que preocupa muitos evolucionistas, é que pessoas, mesmo leigas, de imediato podem compreender aquilo que está sendo dito, aquilo que estes cientistas estão corajosamente apoiando, e a razão disto é também muito importante. A publicação desta lista na internet incomodou tanto que a reação foi imediata. Em 2006, por exemplo, o escritor de ciências do jornal The New York Times, Ken Chiang, escreveu um artigo argumentando que poucos biólogos, mas muitos evangélicos, haviam assinado a petição contrária a Darwin. Mas a sua acusação acabou revelando-se como falsa. O Instituto Discovery não tem ligação alguma com qualquer religião e mais de 70% dos cientistas afiliados no movimento não possuem qualquer religião e grande parte deles nem se dizem criacionistas. A sua discordância, portanto, não é motivada por fatores religiosos, mas pelo simples fato de admitirem profissionalmente que o evolucionismo é uma teoria repleta de problemas científicos. Dentre os signatários da lista estão muitos professores ou pesquisadores em importantes universidades e instituições de pesquisa ao redor do mundo, tais como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o Instituto Smithsoniano de Washington, a Universidade de Cambridge, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Universidade de Princeton, a Universidade da Pensilvânia, a Universidade Estadual de Ohio, a Universidade da Geórgia e a Universidade de Washington. Só para citar alguns dos poucos proeminentes que também fazem parte da relação anti-evolucionista do Instituto Discovery, temos, por exemplo, o Dr. Philip Skell, membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, o Dr. Lyle Jensen, membro da Associação Americana para Avanço da Ciência, o Dr. Stanley South,
catedrático de Biologia Evolucionista e vários autores de livros didáticos, como, por exemplo, o Dr. Richard von Sternberg, também catedrático de Biologia Evolucionista e membro do Instituto Smithsoniano, além de ser pesquisador do Centro Nacional de Informações e Biotecnologia do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Ah, e tem mais. O Dr. Giuseppe Sermonti, editor da Revista de Biologia, o mais antigo periódico do mundo sobre biologia, ainda em circulação, e o Dr. Levi Belosov, embriologista da Academia de Ciências Naturais da Rússia. Viu como o evolucionismo está longe de ser um consenso? Mas por que isto não é tão divulgado pelos meios de comunicação em massa? Bem, das muitas respostas que se poderia dar, esta assinada pelo matemático e filósofo Dr. David Belinsky, um dos signatários originais da lista e pesquisador do Centro de Ciência e Cultura do Instituto Discovery, parece ser muito bem apropriada. Ele diz o seguinte: a teoria da evolução de Darwin é o grande elefante branco do pensamento contemporâneo. Ela é volumosa, quase completamente inútil e objeto de veneração supersticiosa. De fato, terminar com uma ideia que se tornou dogma não é um exercício nada fácil. Veja a questão dos macacos, por exemplo. A princípio, Darwin não disse quase nada a respeito do lugar do homem em sua teoria evolutiva. Apenas escreveu que a luz será lançada sobre a origem do homem e sua história. As implicações, no entanto, eram claras. Os humanos tinham evoluído de outros animais. E os animais que eles tinham em mente, ou pelo menos os seus leitores assim concluíram, eram os macacos. 2 anos após a publicação de A Origem das Espécies, o explorador francês Paul Belloni du Chaillu, que chegara recentemente da África, montou uma exposição de gorilas empalhados em Londres. Era a primeira vez que gorilas, vivos ou mortos, eram mostrados fora da África. Muitos visitantes se chocaram com a ideia já popular de que os seres humanos podiam ter qualquer conexão biológica com aquelas criaturas. Então, em 1871, Darwin publicou o livro A Origem do Homem, no qual defendeu publicamente não que o homem fosse descendente direto do macaco, mas que ambos tinham um ancestral em comum, talvez até uma espécie de símio primitivo, e que todas as características humanas evoluíram numa sequência de passos graduais. Aqui Darwin procurou mostrar que até a inteligência humana é fruto da seleção natural. E como ela teria surgido? Bem, de acordo com Darwin, ela era fruto de mudanças no estilo de vida. Os ancestrais comuns do ser humano e do macaco habitavam em árvores, mas gradualmente se mudaram para o chão. Andar sobre 2 pés liberava suas mãos para manipular objetos e, posteriormente, fazer ferramentas. Este foi o ponto de partida para a inteligência por seleção natural. Contrário, porém, a este insight, sabe-se hoje que a linguagem humana só pode ser derivada de aprendizado. Ela nunca surge espontaneamente, logo é uma potencialidade racional, não uma qualidade instintiva, como um latido de um cachorro ou o grunhido de um porco, que não demandam aprendizado. E, sendo assim, a pergunta óbvia que se faz ao evolucionismo é: se a linguagem só surge por aprendizado, como o suposto ser humano primitivo aprendeu a falar? Quem lhe ensinou a linguagem? Explicar a origem da fala e da comunicação verbal nesta teoria é realmente um desafio. E tem mais. Embora seja verdade que certos grupos de animais atacam os mais velhos ou matam os filhotes, também é verdadeiro o instinto materno de preservação de filhotes e o cuidado que alguns animais demonstram com outros companheiros que estão feridos ou impossibilitados de sobreviver por conta própria. Se a sobrevivência do mais apto fosse uma regra áurea do mundo animal, muitas raças mais simples já teriam desaparecido. Mas a solidariedade parece contrariar esse princípio básico do evolucionismo darwinista. Como explicar, com base na seleção natural, uma tigresa do zoológico da Califórnia que resolveu adotar um filhote de porco? Ou este bulldog que salvou e criou um cordeiro que estava machucado? Ou ainda esta cadela de caça que encontrou e adotou um filhote de jaguatirica numa mata a 500 quilômetros de São Paulo? Um outro problema com o qual esbarra o pressuposto evolucionista de Darwin é a falta de fósseis que corroborem com sua teoria. Afinal, se houve um ancestral comum entre o homem e os macacos, ou se o Homo sapiens surge mesmo por um processo de etapas evolutivas, onde estão os fósseis de transição?
Bem, vamos voltar um pouco na história da teoria da evolução. O primeiro fóssil de um ancestral supostamente humano foi descoberto em 1856, 3 anos depois de Darwin publicar A Origem das Espécies. Trabalhadores de uma pedreira no Vale do Neander, perto de Düsseldorf, na Alemanha, acharam numa caverna um esqueleto que parecia humano, mas era muito diferente. Os ossos das pernas eram curvos e os dos braços sugeriam uma estrutura muscular muito forte. O crânio era achatado e seu tamanho sugeria um crânio de um homem adulto, com cerca de 1.400 centímetros cúbicos. Acima das órbitas oculares, porém no lugar onde ficariam as sobrancelhas, havia uma saliência muito grande que nada tinha de humana. O homem de Neandertal, como o fóssil foi batizado, foi considerado o elo perdido entre os símios e os humanos, e réplicas de como eles seriam foram espalhadas por museus de todo o mundo. Em 1891, porém, foi encontrado na ilha de Java, na Indonésia, restos fósseis de um ser bem mais primitivo, com um cérebro de apenas 860 centímetros cúbicos. O homem de Java, como foi chamado, era o Pithecanthropus erectus e hoje é identificado como o Homo erectus, uma espécie anterior ao homem de Neandertal. Em 1924, as origens humanas recuaram ainda mais com a descoberta do Australopithecus africanus, literalmente macaco do sul da África, o primeiro ser intermediário entre o gênero Homo e os ancestrais símios, encontrado em uma caverna de calcário na África do Sul. Ele tinha o crânio de um macaco, mas mandíbulas e dentes mais parecidos com os dos humanos, e o mais importante, era bípede. O grande problema é que, embora esses exemplares históricos ainda sejam usados por muitos como evidência do evolucionismo, o tempo mostrou que se tratava de falsas pistas. O homem de Neandertal, para começo de conversa, já não é mais considerado um ancestral dos seres humanos. Aliás, os próprios evolucionistas assim chegaram à conclusão. Ele seria apenas um parente distante. Segundo estudos feitos por uma junta de cientistas alemães, americanos e franceses, a partir do DNA mitocondrial, os fósseis encontrados na Bélgica descartam a ideia de que os neandertais pertenceriam de fato à linhagem humana. E o curioso é que era esta uma das principais evidências apresentadas a favor do evolucionismo. Quanto ao exemplar encontrado na ilha de Java, o seu descobridor foi o explorador holandês Eugène de Bois, e tudo o que ele encontrou foram uma caixa craniana occipital e um fêmur e um dente molar, todos em lugares completamente diferentes. Gratuitamente, ele supôs que pertenceriam ao mesmo ser. Como o crânio era símio e o fêmur humano, supôs ser um macaco que andava em pé. Nasceu assim o Pithecanthropus erectus. O estranho é que Eugène de Bois não permitia mais ninguém examinar os fósseis. Somente 35 anos depois, o Dr. Herdlicka, do Instituto Smithsoniano, foi examinar o achado e se espantou com a pobreza das evidências. O achado foi então desconsiderado no mundo acadêmico. No início do século XX, estes 3 geólogos, sendo o do centro famoso Charles Dawson, encontraram no sul da Inglaterra o que seria um crânio humano perto de um maxilar semelhante ao de um macaco. A sua descoberta ficou famosa e foi batizada de o Homem de Piltdown. Um segundo crânio encontrado na mesma região pelo professor Arthur Smith Woodward confirmou aparentemente a tese da primeira descoberta e convenceu a maioria dos pesquisadores de que o homem de Piltdown, então chamado Eanthropus dawsoni, era o tão sonhado elo perdido e que o mesmo tinha pelo menos 500 mil de anos. Testes, porém, feitos a partir de 1950, mostraram que o crânio, datado em centenas de milhares de anos, era, na verdade, o crânio de um homem moderno. E o maxilar nada tinha a ver com o crânio. Era apenas a mandíbula de um macaco e esta era tão velha quanto o ano de sua descoberta. Tudo não passava de uma trapaça. Muitos também foram levados a crer que os embriões de seres humanos e de animais passavam por vários estágios evolutivos, recapitulando o próprio processo da evolução. Para evidenciar o seu parentesco, dispuseram-se fotos que aparentemente comprovariam que embriões de seres humanos, galinhas, peixes e macacos eram de fato muito similares. Esta ideia, então classificada como lei biogenética, foi cunhada por volta de 1860 pelo médico alemão Ernest Haeckel, um dos principais aliados de Darwin, juntamente com Huxley.
Ele dizia que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, a recapitulação embriológica. A sua tese era de que um organismo em estado embrionário recapitularia os traços evolutivos da natureza e se pareceria tremendamente com outro, evidenciando assim a sua origem comum. Uma vez que Haeckel também era versado artista, veja aqui o quadro que ele mesmo desenhou e apresentava em seus debates contra o criacionismo. Note como os embriões de um ser humano se parecem com os de um porco, de um peixe, de uma salamandra e de outros animais que perfazem o desenho. O argumento evolucionista era quase irretorquível, não fosse um pequeno detalhe. Tudo, novamente, não passava de uma fraude. Quem descobriu inicialmente a farsa foi o Dr. Hittmeyer, professor de Zoologia e Anatomia Comparada da Universidade de Basileia, em 1868. Ele e outro cientista de Leipzig, o Dr. Wilhelm, mostraram que os desenhos de Haeckel foram uma modificação fraudulenta de outros originais. Uma das grandes incógnitas do evolucionismo moderno está no fato de que, mesmo sendo hoje largamente reconhecido que os desenhos de Haeckel foram fraudados, o seu esquema continua sendo ensinado em livros de biologia estudados em todo o mundo. Eu tenho aqui algo para mostrar a você. Trata-se da réplica de um fóssil que, por anos, serviu de argumento ao evolucionismo. É o Archaeopteryx, mas, nesse caso, não se trata de uma fraude, e sim de uma má compreensão dos fatos. É que ele tinha garras nas asas, dentes no bico e cauda acima do normal, além de ser coberto de penas. Julgavam, com base nisto, que seria um réptil de asas, logo um legítimo exemplar de um elo perdido, isto é, de um ser que seria meio réptil, meio ave. Na época em que o fóssil apareceu, evolucionistas argumentavam que ele era o elo perdido e criacionistas contra-argumentavam que os avestruzes até hoje também possuem garras nas asas e os gansos dentes no bico e nem por isso deixavam de ser apenas aves. O problema é que, quando encontraram os primeiros fósseis do Archaeopteryx em 1850, esses estavam bastante incompletos. Devido à semelhança de seus ossos com os desse dinossauro chamado Compsognathus, confundiram-no com um suposto lagarto emplumado, que hoje estaria extinto. Numa segunda tentativa, classificaram-no como sendo um Pterodactylus, mas isto também estava errado. Hoje, sabe-se finalmente que se tratava apenas de uma ave e nada mais. Mas um engano pior do que este aconteceu em 1922 e envolveu nada mais, nada menos que o respeitadíssimo paleontólogo Dr. Henry Fairfield Osborn, que aqui aparece junto a dois outros cientistas no escritório do Museu de História Natural de Nova York. É que o Dr. Osborn recebeu naquela data um dente fóssil que foi encontrado nos depósitos do Pleoceno, no estado do Nebraska. Osborn era, na época, o diretor do Museu Americano de História Natural e, encantado, proclamou que o dente possuía características do homem e do chimpanzé, portanto seria um ancestral comum a ambos. Vários cientistas de renome apoiaram o paleontólogo que chegou a publicar no Jornal de Notícias Ilustradas de Londres o desenho de como seria o dono do dente e a sua fêmea, então tecnicamente chamados de Hesperopithecus. Este dente suscitou debates e, num deles, o mesmo foi mostrado como sendo uma prova cabal e irrefutável da ascendência animal do homem. O problema é que em 1927 outras partes do esqueleto foram encontradas e descobriu-se que o dente era de um porco. Hoje, o mesmo museu mostra orgulhosamente a reconstrução em resina de Lucy, uma Australopithecus que, segundo supõe-se, seria a verdadeira ancestral da raça humana. Mas seu esqueleto também está fragmentado, e já existem vozes como a do antropólogo Michel Cremo, autor do livro Hidden History of the Human Race, A História Secreta da Raça Humana, que discordam da interpretação de Lucy como legítima ancestral humana. Bem, para quem sabe ler, um pingo é letra. Esperamos que estes exemplos o levem a uma visão mais crítica daquilo que comumente se diz. E, aliás, é por estas e outras razões que muitos acadêmicos de renome ainda preferem a velha máxima bíblica sobre as origens. Aquela que diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A certeza de que temos um Criador que nos ama e que dá um sentido à história ainda é, e sempre será,
a melhor das alternativas quanto à origem e o futuro da humanidade.